Era uma situação, para nós, era uma situação de cuidado redobrado. Mas agora já é diferente. Porque depois há outra coisa. É que, mas ainda agora houve um acidente na Espanha. há outra coisa, é que os comboios. Há outra coisa, é que Há sempre, não é? nós temos que cumprir e temos que conhecer a linha Porque já vai fazer 20 anos que... e cumprir com a velocidades que nos permitam. Mas a entrevista é sobre os tempos antigos. Por vezes não é só cumprir com a velocidade. Eu vou aqui a 90. A placa, o comboio é 90. Mas vou aproximar de uma estação. A estação está fechada. Bom, mas a via tem que estar aberta. Tem que ter sinais a dizer que a via está livre. Que não está lá ninguém. Mas se os problemas surge qualquer coisa, eu tenho que parar. Portanto, eu não posso ir a 90. Mas eu não posso perder tempo. Eu tenho um horário. O horário diz o tempo entre estações. Trajeto, 10 minutos. Naquele ali, a mais longe são 12. Naquele eu tenho que cumprir com os trajetos. Porque há outros comboios para ir atrás de mim. Pois. E se eu for a perder tempo, o que é que origina? Origina que ele perde tempo também. E numa linha, ou numa estação onde haja vários comboios de circulação, começam todos a perder tempo. Porque essa é uma via. Então, o maquinista, quando vai a circular, vai num comboio, Porto de Lisboa, não tem paragem. Não tem paragem. Por vezes, havia uma maneira de avisar uma estação através de sinais, através de apitos. Ela para assinar está com atenção. Mas o maquinista vai na linha e vê qualquer obstáculo. Por exemplo, um pano vermelho. Uma pessoa qualquer que foi num lenço vermelho e tem o corpo à beira da linha. Um pano vermelho. O maquinista vê um pano vermelho. O que é que significa o pano vermelho? Paragem absoluta. Paragem. Um pano vermelho é uma bandeira. Para. Manda parar. Mas o maquinista não para. Só que é obrigado a cumprir, a reduzir a velocidade no espaço de 1500 metros e se nada encontrar, na normal, toma a velocidade normal, mas tem que avisar a próxima estação onde tenha paragem, avisar aquilo que encontrou à beira da linha. E como é que avisava? Qualquer obstáculo, qualquer anomalia que ele encontre, tem que comunicar. Se não para, não tem paragem, mas também não precisa parar. Nós fazíamos até o sistema. Antes de se aproximar desta estação, está lá o chefe da estação a dar via livre, com a bandeira verde. Uma estação que tinha chefe, não tem paragem, mas tem lá que estar e ele a dar o seguimento à marcha com a bandeira. Se é de noite é a lanterna. Se é de dia, é a bandeira. E a gente antes disso aproxima-se da estação, dá uns sinais, toques convencionais, mas fazia um embrulhozinho no papel, temos papéis próprios, temos um bloco próprio para estas ocorrências. Escrevíamos e dava lá, apitámos e tirámos o papel para a linha, para o maquinista, para o chefe de estação, ir apanhar esse papel e saber o que é que o maquinista se passava. Saber o que se passou à retaguarda. Era para avisar a situação. Tudo o que se passa na linha, o maquinista, com o tempo, depois de um tempo circular na mesma linha, a pessoa começa a aprender os costumes. E depois há maquinistas melhores, há bons maquinistas e há maquinistas regulares. Há os bons e há aqueles maquinistas como chofer. Há choferes que foram sempre um bocado pesados a conduzir. E o essencialmente era a paragem dos comboios, trabalhar com o freio. Um comboio elétrico, uma máquina. Havia comboios que tinham 3 tipos de freio. Os travões. O comboio tem 2 travões. O freio normal, o freio que suaviza as paragens das estações, freio normal. Torneira, a válvula de emergência e torneira de emergência. Esses comboios têm 3 freios. Portanto, o que nunca se pode aplicar é a válvula de emergência, senão o comboio pode descarrilar, derivado ao aperto tão forte em todos os rodados do comboio, pode originar a descarrilar, porque nós vamos a conduzir e temos o freio normal, à mão. Aqui conduz do lado esquerdo, para sujar as paragens. Mas ali ao lado, temos uma válvulazinha na mesa de comando. Ele não é um freio. Porque se este falhar, está aquela torneira, pode parar. Mas está aquela válvula. Mas na parte de trás das nossas costas, está uma válvula
quando apliquei essa válvula, puxei essa válvula, isto só se aplica essa válvula quando? Num caso de emergência. Suponhamos que vai um comboio, eu vou aqui linha bem um comboio de frente. Eu, para parar, evitar que o comboio choque um com o outro, o que é que faço? Recorro aos freios, ao freio mais eficaz que tenho à mão. Vou à válvula de emergência. Aperto que é para o comboio parar antes de atingir o outro, antes de haver um choque. Não, então é um desastre, é um acidente. O senhor falou daquele travão que punha para parar o comboio, se o senhor... Se o maquinista parasse carregasse no travão ou deixasse que o comboio parava... Isso é o freio, o Pronto. para é com o homem morto. Sim. Isso é o caso, esse dispositivo de segurança é quase o homem, o maquinista, porque agora não há fogueiros. Antigamente, o maquinista era acompanhado com o fogueiro. Sim. Acabou-se a categoria. E nos comboios de máquinas a diesel, vai um ajudante com o maquinista, que é o condutor. Chama-lhe condutor. Antigamente era maquinista, fogueiro. Condutor, que era o que vai no furgão da retaguarda, que é o responsável, porque os furgões que é que levavam? Os furgões levavam mercadoria. Os furgões, antigamente, distribuíam os jornais pelas estações, porque quando eu fui para a CP, ainda se usava a CP, os comboios saíam de Lisboa um comboio à meia-noite e 20, depois de receber os jornais das empresas jornalísticas, para distribuir pelas estações por ali fora até ao Porto. Em cada estação havia um produto de jornais. Como aqui na linha do Tua, até havia aqui jornais aqui em Freixas. Era o Gonçalo que... Deixava coisa. que E isso era o condutor, que era o comboio de mercadorias, levava um condutor e levava um furgão à retaguarda, que era onde ia a mercadoria, onde se faziam as coisas. Pronto. E além disso, ia o revisor de bilhetes. Mas agora, nos comboios elétricos, entre Porto e Lisboa, os comboios elétricos, não é os comboios a diesel, não é os foguetes, nem é o Alfa. Os comboios elétricos, tramvias, que chamamos de tramvias, que é daquelas unidades triplas elétricas, só vai o maquinista e o revisor. Só eu mais o revisor. Portanto, o que quer dizer, se o maquinista adoecesse ou desmaiar, qualquer motivo, o maquinista deixou adicionar o sistema de segurança. Pois. Aí o comboio para. Esse é o comboio, o tal dispositivo de segurança. Mas em comparação com a válvula, esse aí demora mais algum tempo a atuar, não? Aquele aparelho, logo que deixe que o homem tira o pé, o homem adoeceu. Demos mais maior, tirou o pé do aparelho, não precisa mais nada, ele para. Aí está a segurança dos passageiros, estão asseguradas, o aparelho atua e faz uma paragem bastante brusca. E não demora muito tempo a parar. Agora, as outras o outro freio é, caso haja, porque suponhamos, há um rapaz de Mirandela, vocês não conheceram, que era genro daquele do Vinhas, o que tinha uma casa na praça de fazendas, um tal Vinhas. O pai dele até era ferroviário, que era o... Deixa lá agora isso. O pai dele. Esse rapaz ali na estação de Fátima. Andava a fazer manobras e tinha a máquina atravessada ali, quer dizer, que atravessou a máquina, a direta estava ocupada. E vinha um comboio de Lisboa e não parou. O que é que eu lhe digo? Não parou, foi chocar contra o comboio, a máquina que estava parada, estava na atravessada. Portanto, porquê? Porque o outro maquinista não cumpriu, o regulamento chegou ali, entrou por aí fora e pum, bateu. O outro estava na estação, bateu. Deve ter sido penalizado. Porque os sinais... Isto é nos comboios de freio de ar comprimido, porque no comboio a vapor não é ar comprimido, é vácuo. O que é o vácuo? É um espaço onde não existe ar. Mas logo que o vácuo, que aquelas mangueiras estejam abertas, comunicam com o exterior, já não funciona. Nas máquinas a carvão, não pode haver o sistema de freio, é o espaço onde não existe ar, é tudo fechado. Mas logo que haja uma abertura, para logo. E não é preciso parar, porque o manómetro da pressão da unidade, porque as máquinas têm um manómetro de pressão e têm um manómetro dos valores do vácuo, do freio. Se o freio não estiver naqueles valores, o comboio não anda. Porquê? Porque os cepos estão apertados. Os cepos que apertam as rodas apertam, porque o valor do freio não está no máximo. E se houver uma mangueira, haja uma abertura, pronto, tem que estar 100% isolado. Mas não fez, porque freio é vácuo, não é ar comprimido. O ar comprimido é diferente. Mas há outra coisa que eu vou explicar
Um comboio, quando vem para a linha, a máquina, quando é nova, vem com todos os requisitos, vem tudo ali no pormenor. Também traz uma máquina, traz uma caixa de areia. Sabiam? Não sabiam. As máquinas trazem uma caixa de areia. Sabe o que é essa areia? É uma areia fina, uma areia própria. Porque um comboio, numa subida, agora não se nota muito, já não há muito disso, as máquinas agora... Mas as máquinas a carvão, poucas tinham isso porque isto funcionava há pouco tempo. Quando um comboio, uma máquina, vai num certo esforço, o que é que origina? Patinagem. Sobreaquece. E eles têm um tal, chamam-nos areieiros. E quando a máquina começa a patinhar, se o areeiro estiver a funcionar, há uma válvula que projeta a areia na linha, à frente dos lados, que é para quê? Que é para a máquina, para haver aderência. Porque senão... Aumenta o atrito. Nós, quando vimos no inverno, de Bragança, quando saímos de Bragança, ao subir ali para o Alto das Roças, logo de manhã, como eu comendo da manhã, quando as folhas começam a cair, a umidade do cacimbo, do nevoeiro, as folhas colavam-se aos carris. O que é que originava? Ao chegar ali, aquelas folhas fazem massa. A máquina, para sair ali, nós víamos a trabalhá-los. Começava a patinar. O manómetro ia ao máximo, batia nos 150 km/h. Mas ela não passava de 5 a hora. Porque começa a areia a apanhar, até faz ruim. Porque elas não tinham areia. Pois se tivessem areia, ao projetar a areia à frente do carril, aqui tem uma escada, tem uns pivôzinhos. Quando as máquinas bem novas têm uma válvula, ao atuar a patinagem, ao ralé, dispara e a areia vai para ali para o carril. Não. Mas isso é quando elas vêm no princípio. Estas são as máquinas novas da linha de Lisboa, Porto de Lisboa. Porque aqui, por exemplo, aqui de Freixas. Tem saída de Freixas, aqui para cima, para Mirandela, uma máquina a carvão. É só um bocadinho, são 200 metros de rampa. Para sair dali, o gajo ia-se atrapalhar. O tempo do nevoeiro, chuva, ia-se atrapalhar. Para sair com um comboio a vapor, atenção. E então, se o gajo quisesse que o comboio não saísse dali, pegava numa vela um bocadinho de sebo ou um bocadinho de óleo, põe um bocadinho de óleo nos carris, pronto, está feito. Ela vê lá ali, ela diz... E origina uma patinagem, se for muito intensa, origina aquele rodado, pode fazer moça. Pode fazer moça porque estar muito tempo parado, o rodado, em fricção contra o carril, pode originar desgaste no carril. E até vocês não vão uma coisa, porque cada vez que acontecia nos comboios, e sentia-se em certos pontos da linha, que é essas tais moças que faziam as patinagens das máquinas. Mas as máquinas de carvão não tinham isso morreu. As máquinas estas modernas, têm geradores, têm areia, têm umas caixinhas, mas tudo ali, dentro do esquema, uma coisa perfeita. E quando há qualquer patinagem, que a máquina começa a patinhar, às vezes projeta areia. Aquela areia é uma areia fina e é para o maquinista, por isso, quando a máquina é nova, a máquina sai das oficinas, quando sai da oficina para um comboio, a máquina tem que estar 100% preparada, tem que ter tudo o que é de revisão, vistoria, tem que estar preparada, porque se houver qualquer anomalia que o maquinista reconheça que na linha, vou buscar a máquina, mas o maquinista também é culpado, porque ao tomar conta da máquina tem que passar revisão geral e uma revisão com conhecimento da situação. Qualquer coisa, porque ele experimenta, antes de sair dali experimenta. Água, por exemplo. Tem água, porque as máquinas dizem, água. Poço de água, tens níveis, tem de água. E depois há coisas, porque há máquinas que puxam, aquecem muito nas viagens, máquinas de muito esforço. Depois há também os comboios. É que há comboios, há carruagens, há comboios, por vezes, desenvolvimento, rodados não desenvolvem velocidades, estão a certa prisão nos rodados. E a outra coisa é que as carruagens, por exemplo, os cilindros, têm que estar tudo inconforme, porque às vezes há cilindros, há rodados. Eu uma vez vinha ver, nós aqui, antigamente, ou seja, é um pormenor que os comboios aqui, todos os vagões, têm que ter freio. Mas antigamente aqui os vagões, só um comboio
é que só em 3 veículos é que tinha freio. Havia comunicações, mas só 3 é que tinham freio, tinham calços secos, tinham travões. Portanto, o maquinista, para descer um comboio para Macedo para Mirandela, tinha que ter muito cuidado, porque os freios aquilo era complicado. Era muito peso para pouco freio. O ar para o comboio. E havia dificuldades. E tudo é que tem mais dificuldades. Suponhamos vocês, por exemplo, na linha do Sabor. Se eles não se lembram, não conhecem. Um vagão tinha uma gorita. Os vagões do Douro tinham uma gorita. Assim uma casota. E tinham lá um freio manual. E o comboio a descer, duas igrejas a descer de um lado para baixo, para o Pocinho, linhas, perfis muito perigosos. O freio